Olá, amigos do Grande Axé, bem-vindos a mais um Conversando Com. Pelas imagens que acabaram de ver, já devem ter percebido que estamos na casa de um filho do pai Oxalá, exatamente em São Leopoldo, na casa de pai Fabiano de Oxalá, que é filho do pai de Ejailda, nós estamos de Cabinda, e viemos aqui para conhecer um pouco da história, da trajetória desse babalorixá. Pai Fabiano, muito obrigado por ter nos recebido e por ter concordado em contar a sua história para nossos milhares de amigos. Bem, Beto, em primeiro lugar eu agradeço, quero pedir agô, né, aos mais jovens, aos mais velhos, a todos os amigos, irmãos, simpatizantes da religião. E eu que agradeço, Grande Axé, ter vindo aqui para registrar então um pouco aí da minha caminhada religiosa, né? Caminhada que se tornou mais conhecida, que acentua há pouco com o batuque aí, né? Exato. Mas esse assunto fala mais. Mas vamos contar então, pai Fabiano, a sua trajetória. O senhor começou na religião há quanto tempo? Por que começou? Com quem começou? Essas perguntas é para as pessoas que ainda não o conhecem. Certo. Não, eu comecei na religião em 1994. Morava com meus pais no bairro do Caxias, aqui em São Leopoldo. E aos 20 anos de idade, assim, me sentia meio que necessitando de algo que eu não sabia na época o que seria, né? Mas eu sentia, né, um vazio, algo de não me sentir completo, né, aos 20 anos de idade. Então, lá no próprio bairro de Caxias mesmo, conheci o Ilê de Oxalá e Xangô, né, da Yalorixá, Mãe Sônia de Oxalá. Fui, na época, numa sessão de Umbanda, e lá consultei com o caboclo Pai Xangô da Pedreira, né, que era o guia-chefe da casa. E ali então eu me encontrei, e entrei para aquela casa. Em maio de 94 me batizei na Umbanda, logo depois lavei a minha cabeça na nação e em outubro deste ano de 94 fiz meu primeiro bori de 4 patas, né, na casa da Mãe Sônia. Eu fiquei nesta casa de 94 ao início de 2002, então nessa casa, né, o meu guia, o pai Ogum de Ronda, foi cascado, o Exu foi centro, as entidades de Umbanda todas desenvolvidas, né, e assentadas. E no ano de 2000, nesta casa, eu me aprontei de Bará Oxalá, recebendo a Axé de Faca e Búzios, né. No início de 2002, por motivos meus, acabei pedindo licença, me retirei da casa e encontrei um meu tio biológico, né, irmão do meu pai. Ele disse: conheço a Dona Selma. A Dona Selma é uma pessoa que, quando eu preciso de alguma orientação espiritual, eu vou até ela, e me levou até a casa da Dona Selma, então, que era Yalorixá Selma Costa da Rocha, Mãe Selma de Xangô, na Campina, aqui também na cidade de São Leopoldo. E naquele mesmo ano, daí, né, joguei com ela, conversamos muito, ela me esclareceu muitas coisas na época, né? E naquele ano, no início de 2002, ali, eu já fiz a obrigação pelas mãos dela de Bará Oxalá, né? Fiz chão, tudo. E em outubro de 2003, a Mãe Selma inaugurou Ilê Oxalá Olokun, né? Então foi pelas mãos dela. Ela trouxe os meus santos, fez o assentamento da minha rua, né? E foi quando foi inaugurado o Ilê, né? Fiquei com ela por um bom tempo, ali em torno de 2005, 2006, não me lembro bem. Ela acabou sofrendo um AVC, porque ela já tinha seus 92 anos. Ela havia fundado o Centro Africano Xangô Godô em 1949. Então ela já tinha seus 92 anos, né? Teve um AVC, daí também prejudicou ela bastante. E alguns anos depois, ali 2006, 2007, se eu não me engano, ela veio a falecer, né? Eu segui ainda na religião junto com a minha madrinha, que era a Mãe Vera Rodrigues, conhecida muito como a Bal, da cidade de Esteia, a Bal da Cigana, ela era muito conhecida, né? Segui com ela, mas ela também, ali em torno de 2008, final de 2008, veio a falecer também. Então eu fiquei, como se diz, sem pai, sem mãe, né? Poderia já naquela época ter me governado, né? Mas ainda não me sentia preparado para isso. E só voltando um pouco, antes da falecida Mãe Selma ter tido esse AVC, ela fez comigo uma ritualística, né? Me lembro que na época ela mandou me chamar, pediu que eu levasse determinados materiais e fez um ritual comigo nas naturezas, me dando o governo, né? Só que ela partiu, depois fiquei um tempo ainda
sob a supervisão, vamos dizer assim, a orientação e apoio da minha madrinha, que também depois veio a falecer. Neste período eu já conheci o pai Dejair, éramos amigos, né? Eu fazia parte da Associação Afro-Bandista de São Leopoldo, ele tinha sido presidente, depois foi o vice. E participei, inclusive já tinha participado de serões e batuques na casa dele. E éramos amigos já, então eu procurei o pai Dejair nessa época e fui para a mão dele. Mas daí em 2010, deitei na casa do pai Dejair, de Bará, Oxalá, né? Depois o pai Dejair trouxe os santos de volta, cortou para a rua para mim. E é essa cabine, então, que eu sigo desde então, né? Hoje eu me governo, então, a vontade do orixá, tanto que me dou super bem com o pai Dejair, né? Ele é meu pai, ele me tem como filho, me governo, mas sempre sob a bandeira de Ogum Onirabadeí. Isso sempre, né? E sempre, né, peço a Agô e converso muito com o pai Dejair. E assim cheguei até aqui, então. Tá, então são 26 anos de religião, 17 anos de casa aberta, é isso? Isso. Tá. E a mãe Sônia, ela era de Cabinda também? Não, a mãe Sônia era nação Jeje, Jeje puro. Ela vinha a ser filha do falecido pai Beto de Sobô, da cidade de Eldorado, né? Neta do falecido pai Nelson Xangô, enfim, desta Goa Jeje. E a afinada mãe Selma também era Jeje, né? Jeje. Então, até então eu fui muitos anos Jeje. Quando eu fui para a mão do pai Dejair, sim, aí ele me aprontou pelos preceitos da Cabinda. E o senhor falou ali que também tinha o cacique, Exu, e o senhor ainda hoje pratica Umbanda e Exu? Pratico lá de Exu. E aí quando fui para a mão do pai Dejair, ele sentou os meus Exus, então, que eram assentos somente no vulto, fez o assentamento da Cabala, né, que é o que eu pratico e faço para os filhos. Mas continuo, né? Claro, devido agora a essa questão de pandemia, claro. Mas as sessões sempre ocorreram nas sextas-feiras, sempre uma sessão de caboclo, uma sessão de preto velhos, uma sessão de cigano e uma sessão de Exu, no mês, assim, distribuído desta forma. 26 anos, pai de santo, já é uma longa história, né? Um pouquinho. É verdade. Não é muito. E o que mudou lá do rapaz que iniciou da religião para o pai de santo de hoje? Com certeza. Eu hoje consigo admitir, sem falsa modéstia, um amadurecimento dentro das questões religiosas, né? Eu sempre me enxerguei muito curioso dentro da religião e hoje eu vejo quanto isso me fez bem, né? Por exemplo, na casa da mãe Sônia, na época que eu fui filho de santo dela, nós tínhamos todas as terças-feiras sessões de desenvolvimento. E nas sextas-feiras as sessões abertas ao público, né? E eu nunca faltei a nada, né? Tanto da Umbanda quanto da Nação. Sempre pratiquei muito. Eu acho que o que mudou hoje, na verdade, Beto, vou te dizer assim, comigo, eu aprendi a respeitar as pessoas mais, né? Falando entre pais de santos, filhos de santos, porque o que eu vejo hoje de uma coisa negativa dentro da religião é a questão de que muitos irmãos, babás e as, eles criam muita expectativa às vezes em cima de filho de santo. Nós, na verdade, nós não temos esse direito, né? Cada ser humano é único nesse mundo. Então, cada pessoa que chegar aqui, né, que participar de sessões, que jogar búzios, começar a frequentar e querer entrar para casa, Fabiano, não posso criar nenhuma expectativa em cima daquela pessoa, se ela vai ficar na casa, se vai ser um filho dedicado, se não vai ser. Não, isso é a pessoa. Ela vai se mostrar o que ela está buscando, o que ela quer. A missão do Pai de Santo hoje, na minha visão, é o que? É orientar, né? É dar o direcionamento, é claro, ensinar, mostrar, mas dentro da busca do filho como Pai de Santo, né? E uma das coisas que eu digo que hoje, então, claro, no início a gente se decepciona, né, a questão da ingratidão, isso aqui. Hoje eu já não tenho esse problema. Eu enxergo assim, primeiro que eu não sou dono de ninguém, e segundo que às vezes a gente tem que entender que aquela pessoa de repente tem a missão de ter tido uma passagem pela minha casa. Aqui ela aprendeu algo que talvez não aprenderia, por uma questão de necessidade ela passou aqui e isso serviu para que ela depois buscasse um outro caminho. Então esse tipo de situação de hoje eu não me magoar, né, não me sentir incomodado com a questão de ex-filhos ou com um sentido de gratidão. Isso, né, graças, claro, ao Pai Oxalá, a todos os orixás, é uma coisa que eu consegui superar. Então eu não tenho
esse tipo de problema hoje em dia. A mudança, a grande mudança minha foi isso. Que eu vejo que eu consegui crescer nesse sentido, né? E principalmente outra coisa que eu digo para as pessoas, que hoje eu realmente aprendi uma lição que todo mundo fala, mas que poucos realmente praticam e que poucos acreditam: merecimento, né? Então são 17 anos de casa, eu comecei aqui com metade desse terreno, um quarto do tamanho que era esse salão, e as coisas foram durante esses 17 anos, não foi ontem nem anteontem, então tudo foi crescendo, foi indo devagarinho. Então é o que eu prego, acredito muito, é na questão do merecimento. E nessa questão de não é questão de não se apegar, é a questão de respeitar o ser humano, cada um como ser único. Isso que eu vejo a grande diferença do passado para hoje. Uma pena que muitos filhos, quando saem, acabam deturpando tudo, né? Mas faz parte. Faz parte, e é aquilo que eu digo, né, Beto? O orixá da pessoa sabe se eu fiz como eu fiz, se eu não fiz, enfim. Né? Então, a gratidão do orixá. Né? E eu acho que hoje em dia é muito importante que todos se apegassem a isto, né? Aos orixás. O que eu fizer por ti, fizer por alguém, teu orixá me será grato. Né? Eu fazendo com veracidade, fazendo de coração, com amor, com carinho, com firmeza, que é nas coisas que eu sei que o orixá gosta, o teu orixá será grato, independente das atitudes do filho. Né? Então, para mim é isso que importa. O senhor falou das pessoas que frequentam a casa. Hoje, quantos filhos de santo? Hoje eu estou com uma média de 72 filhos, né? Entre adultos e crianças também, né? Que são filhos da casa, 72. Incluindo as três, Umbanda, Nação? Umbanda, Nação, Quimbanda, né? Também. Mas hoje eu não tenho, por exemplo, um filho só de Umbanda, né? Geralmente o pessoal acaba, né, vendo, frequentando e também acaba, né, entrando. E também por uma questão, às vezes, de missão, que isso, uma das coisas que eu queria dizer também, que foi me dito, né, pelo Pai Xangô da Pedreira, quando eu consultei a primeira vez que eu tive contato, assim, com a religião. E ele disse: o senhor tem uma missão. Na época eu não entendi nada, como tem a missão? Tá, todo mundo tem uma missão. Claro. Mas claro, depois com o tempo eu fui entendendo do que se tratava, né? E por que eu sentia aquela falta de algo que eu não sabia o que era. 26 anos, se pudesse voltar atrás e eliminar, desfazer alguma coisa, algum arrependimento assim, que lá eu não faria jamais. Complicado. Complicado? Não, assim, Beto, eu acho que errar é humano, já diz né? Já tem essa máxima, né, de que errar é humano. Sim. Claro, talvez eu teria pensado mais em questões de atitudes que eu tomei, né? Eu acho que dentro da religião eu não tenho, na verdade, do que me arrepender, porque tudo me foi de aprendizado, tudo. Momentos bons, momentos ruins, tudo somou. Claro, eu cometi erros, talvez não cometeria se pudesse voltar. Eu acho que é o que todo mundo, né, pensa. Se um dia pudesse voltar atrás, aquilo eu não faria. Mas não tenho algo, uma gravidade, algo assim que eu tenha feito, que eu voltaria atrás. Talvez teria avaliado um pouco mais a situação antes de entrar para uma determinada casa. Não estou falando isso por mal, mas por uma questão que hoje eu vejo assim, que como seria bom ser filho, né, do fulano, ser, né, sempre filho de uma mesma pessoa, né? Mas às vezes o próprio orixá nos encaminha para isso e não tem jeito, né? Aí no fundo o que nós somos é realmente o resultado dos nossos erros e acertos. Exato, né? Exatamente. Então, de repente, se eu não errasse em tal coisa, não seria exatamente, hoje, enfim. E por outro lado, alguma coisa de muito positivo que tenha lhe marcado ao longo desses 26 anos? Bem, o que me marcou de muito positivo nesses 26 anos está 100% ligado à religião, são meus filhos carnais. Né? Eu tenho um menino de 19 anos, um menino de 15. E ambos tiveram problemas graves e foram salvos pela religião. Né? Isso até atestado pelos próprios médicos. O meu filho, não veio ao caso, mas foi feita uma função que não, né, de uma forma que não deveria ter sido feita, e isso resultou na saúde dele. Então começou a paralisar os rins dele, e a afinada mãe Selma, que me deu toda uma orientação, ela que abraçou e disse: não, nós vamos mudar esse quadro. Então ele estava perdendo as funções renais dele, e realmente o quadro se reverteu. O que o próprio médico falou que era uma coisa que
praticamente impossível de ter acontecido. E na época falou, ele tem um anjo de guarda muito forte. E meu filho é de Ogum, né? Então foi feita uma obrigação na época para o orixá dele muito bem feita, né? E salvou ele. E outra foi uma questão da minha filha, quando ela tinha 4 anos de idade. Isso só os mais íntimos que essa história hoje todo mundo vai ficar conhecendo. Ela tinha tido coqueluche no inverno. E aí ela fez um tratamento, no verão nós fomos para a praia. E antes disso até nós voltamos ao médico e perguntamos, ela teve coqueluche, não tem problema a gente ir para a praia, né, água salgada, maresia, todas aquelas questões. E a médica na época falou que não teria problema nenhum. Então nós estávamos no último dia, na última tarde à beira-mar. E o meu cunhado estava brincando com ela na beira do mar. E veio uma onda e bateu nas perninhas dela e respingou na boca dela. E fechou, né? Ela não conseguia respirar. E vieram os bombeiros ali, fizeram algumas manobras e nada. Então quando eu vi que um bombeiro se virou, porque daí junta aquela multidão, né? Que um bombeiro se virou e fez assim, com o dedo, todo mundo se afastou. E eu peguei ela no colo, virei ela quando eu virei de cabeça para baixo, minha esposa gritou atrás de mim, pai Oxalá, traz minha filha de volta. E ela voltou, naquele momento. Então, para mim, muito claro, né, foi o orixá, foram os orixás. Então, na saúde dos meus 2 filhos, hoje eu digo que eu pratico muito a religião por gratidão dos meus filhos. Uma por eu ter me encontrado, né, e seguir. E a mais importante para mim, a vida e a saúde dos meus 2 filhos. Hoje meu filho está com 19 anos, trabalhando, fazendo faculdade. Minha filha está com 15 anos, se aprontou ano passado de Bará Oxalá, vai herdar a casa, né, ela que vai dar a continuidade no axé da casa, é de Oxalá também. Então, isso para mim é o mais importante, né? E hoje eu vejo que tem coisas assim dentro da religião, que às vezes as pessoas, uma busca de status, coisas nesse sentido. Eu acho que a tua história tu vai fazer. E se tu tiver merecimento, reconhecimento, esse reconhecimento vai vir pronto, mas de forma natural, né? Vá dar teus passos, busca. Mas eu faço religião em gratidão aos orixás pela vida e saúde dos meus 2 filhos. É realmente uma história emocionante e que realmente justifica todos os minutos dedicados à religião. Com certeza. Né? Pai de Santo, agora há pouco o senhor falou que quando conheceu o pai de Jair, o senhor fazia, o senhor colocou o verbo no pretérito, parte de uma associação em São Leopoldo. Isso. Por que não faz mais? Não, essa associação, na verdade, eu acredito que ela nem exista mais agora, né? Na época onde houve aquela lei, né, da sacralização, proibindo a sacralização, foi deputado Edson Portilho. Foi onde o deputado Edson Portilho, né, mudou ali a lei para nossa defesa. Então, na época, todas as cidades foi onde todos devem lembrar que todas as cidades então começaram a surgir associações, né? Esteio, Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, enfim, por todo o estado, né? Então o pai de Jair fundou a associação Afro-Mandia São Leopoldo na época. Logo depois, ele, como nós começamos a ficar amigos, ele me convidou a fazer parte da diretoria, né? Então eu fiquei 4 anos, 2 anos eu fui vice-presidente e depois mais 2 anos como vogal, e daí me retirei, porque né, entrando pessoas novas para a diretoria, e aí depois ela acabou essa associação, na verdade. Realmente esse período não tem como se esquecer, essa parte da nossa história, né? Já vou aproveitar e falar um pouco de política então. Certo. Porque na verdade a lei, esse movimento todo, tudo tem a ver com política, né? Nosso dia a dia tem a ver com política, né? E infelizmente muita gente ainda usa aquela máxima de que a religião e a política não se misturam, né? Qual o seu entendimento sobre isso? Bom, primeiro, religião e política não se misturam, hoje existe uma bancada evangélica, né? Já começa por aí. Eu acho que realmente o batuqueiro demorou muito para despertar para a política, né? Contando que nada nunca iria acontecer, olha quantas questões, né? Então, teve aquela votação no STF, né, onde deixou a todos nós, acredito, que amamos a religião, super apreensivos, né, ao ponto de, daqui a pouco, nos tornarmos criminosos por praticar a religião, e o que seria. Sim. Mas eu vejo o seguinte, Beto, eu sempre fui muito esperançoso
na questão da união entre o povo, né? Hoje não sou tanto. Por quê? Porque hoje tudo é motivo de uma desavença, tudo é motivo, né? Eu tenho uma questão contigo, porque um filho que saiu da minha casa foi para a tua, enfim, né? Não conseguimos eleger um deputado estadual, não conseguimos eleger um deputado federal. Isso é extremamente preocupante na minha visão, porque nós temos que ter uma representação política, mais do que nunca nós precisamos ter. Mas aí tu vai me perguntar, tá, não existe união. Sim, não existe união, né? A prova, tá, até que nós comentávamos antes, foi o próprio professor Edson Portillo, que não se reelegeu, depois de ter protegido a todo o povo de matriz africana, não se reelegeu. O quê? Não existe uma gratidão, não existiu uma gratidão, né, pelo professor Edson Portillo. A questão de um babalorixá, de uma ialorixá ser candidato, na minha visão, ele tem que já há alguns anos começar a construir isso. Porque a gente sabe que o povo patuqueiro gosta de um afofô, né, de comentar, aquela coisa toda. Então, assim, ó, essa pessoa ela tem que pensar assim, bom, eu pretendo daqui a 4 anos me candidatar. A partir daquele momento ela tem que começar a construir uma postura, né, que é o quê? Não pegar filho de santo de ninguém, não falar mal de ninguém, né, procurar visitar o máximo as casas de religiões aos irmãos, né, o máximo dos máximos durante um grande período e não só aparecer em época de eleição. E outra coisa, né, pelo menos na minha visão, não adianta chegar e dizer, eu quero ser eleito para defender a religião. Defender como? Qual projeto que tu tens para ser votado e conseguir ser aprovado para nos favorecer, né? Então começa por aí. Aí, né, aquele irmão candidato, aí a gente pensa, não, temos que deixar as diferenças de lado, temos que deixar isso e aquilo tudo de lado. Não vai acontecer. Eu posso ter essa consciência, tu pode ter, mas outro não, né? Então, e o próprio candidato, então, como eu te falei, ele começar a construir aquele babá, aquela iá, candidato, representante do povo de matriz africana, né? De repente não tendo uma goa muito extensa, né? E como eu falei, se privando de pegar filhos de santo de outros babás e outras iás, e dessa forma ele construir a candidatura dele lá na frente. Acredito que assim a gente iria conseguir eleger, né, uma pessoa de representatividade. E não sendo hipócrita, né, também, porque tu és candidato, aí tu falou mal de mim para o fulano, falou mal do fulano para mim. Ninguém hoje em dia é bobo, né? As pessoas são mais atentas hoje em dia. Poxa, uma pessoa que quer representar o povo, seja do Batuque, da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, enfim, do africanismo de uma forma geral, uma pessoa que quer nos representar, fala mal de outros irmãos, né? Então já mostra que não tem ética, né? Que é uma coisa que a gente precisa também dentro da política, pessoas com ética. É a minha visão da política. Então, o que complica às vezes é isso. Em época de eleição surgem candidatos. E aí? Né? Então, por que não antes, uma coisa que eu também já conversei, por que não antes fazer, entre aspas, uma eleição interna? Visitar aos irmãos, em quem tu votaria se fosse candidato? Em quem tu te comprometeria a votar se fosse candidato? Isso também não é feito, né? E isso poderia partir de associações, federações, conselhos, né? Hoje em São Leopoldo nós temos o Conselho Municipal dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Então, essas entidades eu acho que poderiam iniciar um trabalho desta forma. E aí, né, dando cada irmão dando a sua garantia. Não, se for fulano, né, eu voto. Formas que eu vejo assim de tentar buscar a gente colocar o nosso povo dentro da política. Que realmente seria muito interessante, precisamos demais, muito, né? demais. Tá, e o pai Fabiano? Já pensou ou pensa em de repente ser este nome, São Leopoldo? Não, Beto. Eu penso assim, ó, a pessoa tem que ser preparada para isso. Ela tem que ter um preparo. Como eu te falei, ela tem que vir construindo isso. Eu digo respeito a todos, né? Dentro daquilo que eu penso que é uma coisa que muitas vezes vem de berço.
Eu respeito para ser respeitado. Então eu nunca desrespeitei, não desrespeito a ninguém. Né? Mas essa questão que a gente tem que ser uma pessoa realmente mais preparada, né? Uma pessoa que esteja disposta, porque vai ter que enfrentar, vai ter que partir para enfrentamentos, né? Com pulso firme, né? E o que eu falo isso, eu não estou falando daquele enfrentamento físico, né? Claro. Mas enfrentamento político. Então, para isso a pessoa ela vai ter que estar bem calçada e tem que ter uma cabeça realmente preparada e pessoas ao redor dela para dar essa assistência, esse apoio. Eu não me vejo dentro da política, né? Mas sim disposto a apoiar, sim. Nas eleições passadas me visitou aqui o pai Paulinho de Odé, me visitou a professora Paulette de Iemanjá, que hoje é nossa vice-prefeita, né? Ela indo como deputada federal e o pai Paulinho como deputado estadual, né? E apoiei a ambos, né? Falei com filhos, com conhecidos, irmãos, amigos, todos, né? Buscando esse apoio. Lamentavelmente não conseguimos colocá-los, né? Mas sim disposto a apoiar alguém da religião, isso sempre. Mas eu me candidatar, não sou preparado para isso, essa é a verdade. Porque realmente o político ele tem que se doar, né? Tem que ser... Sim, é uma questão que ele tem que estar atento, preparado, né? Para tudo que envolve esse meio. Verdade. No começo da entrevista eu falei que o seu nome se tornou um pouco mais conhecido há poucos dias fazíamos a cobertura do batuque de um filho seu, o pai William, né? Todos conhecem. Sim. E fomos bombardeados ali, porque a gente fez uma live, coisa e tal. E no dia o senhor me disse, a mídia tem um problema, é meio complicada a coisa. Então vamos lá, vamos jogar pedra na mídia hoje. Qual é a sua opinião a respeito disso? Certo. Não, na verdade, uma brincadeira, né? Claro. Que eu digo, tudo é culpa da mídia, né? A culpa é da mídia. Não lembrava dessa frase, exatamente. O que eu penso a respeito da mídia, né? Eu acho a mídia excelente. Muito boa. O que está acontecendo? Por isso estamos aqui hoje. Mas é verdade. Não, é claro. Né? Hoje, quantas pessoas vão conhecer a minha história e quantas histórias eu conheci, até comentei contigo aquele dia, né? Sim. De entrevista que eu tinha feito, que eu olhei, nossa, né? Muito bom. Antigamente, se a pessoa estava ouvindo rádio e desse uma música que ela não gostasse, ou uma entrevista com alguém que ela não gostasse, o que ela fazia? Ela mudava de estação. Exatamente. A pessoa está assistindo televisão, né? Então está dando ali um programa que ela não goste, ou, né, enfim, uma atração na televisão que ela não gosta. O que ela vai fazer? Ela vai mudar o canal. Eu não entendo por que hoje Facebook, Instagram, enfim, hoje as mídias digitais, existe essa questão. Eu não sei por que a pessoa ela tem que ali dizer eu discordo disso. Se discorda, muda de canal, né? Não assista naquele momento, assista depois ou não assista, enfim. Porque isso é feio, eu acho feio isso, né? Hoje nós vemos, e continuamos vendo, muitas pessoas estão fazendo algumas funções de religião e eu acredito que todas estão se cuidando ao realizar essas funções, né? Tomando devidos cuidados, vendo as pessoas que estão ali, estão todas bem, sem sintomas, usando um álcool gel, enfim. Mas é que o povo assim é muito... A gente vê hoje um país, né, um país muito voltado a um sentimento negativo, um sentimento às vezes de ódio, e isso também está acontecendo dentro da nossa religião. A mídia é excelente, eu digo assim, não concordo, tu não vai fazer, ponto, né? É a mesma coisa, eu fui na casa do fulano, ele corta uma cabrita preta pro pai lá, mas é a feitura dele, é o jeito dele, no que isso me atrapalha? No que isso me incomoda? Em nada, eu não tenho nada a ver com isso, sabe? Eu acho que está faltando um pouco de ciência das pessoas, que a mídia ela vai mostrar o que as pessoas querem mostrar nela, e dentro disso, não gostou, não assista, né? Enfim, eu acho que é simples, é tão simples a gente procurar evoluir um pouco mais, né? Porque às vezes existe muita hipocrisia, né? Esses dias eu vi assim um comentário de um pai de santo no Facebook, né? Queria ver esses pais de santo no tempo que não existia Facebook. Eu digo, mas ele tem um Facebook. Então, sim, é contraditório, não deixa de ser um ato hipócrita, né? E, né, enfim, não estou, né? Eu não sou juiz de nada, claro, mas eu acho que as pessoas, antes delas criticarem, elas primeiro devem olhar para dentro de si, para dentro das suas casas, para dentro do que elas estão fazendo, como estão as coisas para elas, né? E ter essa consciência.
O que o Beto faz como pai de santo na casa dele é uma questão particular dele. Eu não tenho nada a ver com isso, né? E eu dou parabéns às pessoas, porque eu sei de muitas coisas que batuques e tudo mais, só que, né, ninguém fica sabendo. Então, eu parabenizo as pessoas que, olha, estou fazendo, né, porque elas estão dando na cara a tapa, né, elas estão, mas na verdade elas estão mostrando que tem fé. Esses dias colocaram ciência e o sagrado caminham juntos. Eu concordo. Em qual percentual? 100% ciência, 0 sagrado? Ou 50% para cada? Né? Fica aí o questionamento, né? Para os religiosos. O quanto vale ciência e sagrado para eles? É isso, né? Mas realmente parece que hoje é uma ânsia, uma pressa em criticar, né? Mas só para ficar bem claro, eu me referi a essa live que foi na casa de um filho de santo do pai Fabiano, mas o grande axé estava lá presente, fez a live de toque, fomos bombardeados, tanto nós, quanto o pai William, quanto o pai Fabiano, mas todo o toque foi feito dentro da legalidade, ninguém estava burlando a lei, tinha autorização dos órgãos competentes para fazer. Tanto que a fiscalização esteve lá. Exatamente. E deixou que continuasse, né, o ritual, porque estava tudo dentro do que era né, da Secretaria do município, de saúde do município, claro. Enfim, estava tudo dentro da legalidade. E todas as precauções tomadas, até porque evidentemente que ninguém é louco se expor de graça. Claro, né? Óbvio, né? A primeira coisa tem a preservação da própria saúde. Com né? certeza. Mas bom saber então do seu conceito sobre a mídia. Não, gosto muito, né? Mídia é importante. A mídia sempre existiu, né, Beto? Lá ela era escrita, depois passou a ser via rádio, depois via TV, né, jornais, revistas. A mídia sempre existiu. O que muda são as formas de mídia, né? Hoje nós temos, né, então a mídia digital que alcança muito, né? Isso é ótimo, é excelente. Sou a favor da mídia sempre. Agora, eu tenho o pensamento meu do que colocar na mídia, né? Só que isso, assim como é individual meu, é individual de cada um. E aí cada um sabe de cada um. Cada um sabe de si. Porque você falou ali que o Pai Santo se referia como era esse Pai Santo antes do Facebook. Mas a vida não mudou. Não. Né? Hoje só o Facebook e o WhatsApp eles dão mais instantaneidade para a coisa. Né? Mas a fofoca sempre existiu. Só que hoje é mais rápida. É mais rápida. Pelo WhatsApp, né? Exatamente. Outra coisa, né, Beto, que nem... o que eu discordo é essa crítica constante em cima de qualquer coisa. Porque o pai Fabiano tem imagem africana e tem imagem católica. Eu discordo da imagem católica. Não coloque na sua casa. Claro. Para mim, a imagem católica simboliza resistência. Agora, um batuqueiro vai dizer: eu sou contra a imagem católica, mas dia 23 de abril está batendo cabeça para o pai algum, sendo que é o dia de São Jorge. Né? Então, o sincretismo afro-católico, para mim, é um símbolo de resistência, de sobrevivência do batuque. Para mim, né? Então, claro, uso imagens africanas, uso imagens católicas e comemoro datas de orixás nas datas do afro-católico. Né? Isso é o batuque, sempre foi o batuque. Né? Enfim. Mas as pessoas criticam a tudo. Roupa. Porque está de alacá. Porque está de alacá, porque está com uma roupa simples, ou porque está com a ciência. Gente, os tempos mudam. Mudaram roupas. Ponto. O que se faz no Quarto Santo é igual. Isso não mudou. A essência da religião não está no axó, não está numa roupa. A essência da religião está no que se faz no Quarto Santo. E isso eu acredito e vejo muitas pessoas, tanto antigos e novos, que seguem fazendo o que sempre fizeram. Né? E os novos fazendo o que aprenderam com os antigos. Mas daí, botou lá, porque isso é do candomblé, porque não sei. Gente, por favor, daqui a pouco, daqui a 20 anos, vão surgir tecidos diferentes, coisas novas, as pessoas vão usar porque acham bonito. Eu acho que a pessoa vai se vestir conforme ela se sente bem para o orixá dela. É óbvio que para o orixá isso não importa. Mas a pessoa está se vestindo de uma maneira que ela se enxerga bem para o orixá dela. Se quer botar lá cá, há anos atrás, a polêmica era a trufa de crochê, né? A pessoa botar a trufa de crochê na cabeça, porque não existe isso no batuque, não existe no batuque. Gente, então vamos se vestir de titã, pronto. Acabou o assunto, né? O mundo evolui, tudo muda, só não muda essa vontade de criticar. Né? Exato. O julgamento, né, Beto? Exatamente. O julgamento. Pai Fabiano, pandemia e religião.
Além do fato de estarmos proibidos, vamos dizer assim, até por questão de bom senso, de fazer toques e aglomerações, a pandemia traz alguma lição para nós? Ah, sim, traz uma lição muito grande, né? Essa questão de ter que manter distanciamento de certas obrigações a gente não pode realizar, acredito que sim, para reflexão, né? Ano do Pai Chapanã, para mim, Pai Chapanã representa muito renovação, né? Início de novos ciclos. Então, eu acredito que essa pandemia tenha este propósito, espero que todos pensem desta forma, de todos, né, nós fazermos uma autoavaliação. Será que eu estou bem nisso? Será que eu estou bem naquilo? Será que eu não tenho que melhorar nisso? Será que eu não, né? Enfim, eu acho que é um momento de reflexão para que haja sim essa renovação nesse ano do Pai Chapanã e que seja uma renovação principalmente de cada um consigo mesmo. Porque muitas vezes, Beto, os nossos maiores inimigos somos nós mesmos, né? Através de ações, atitudes, pensamentos e sentimentos. Então a pandemia para mim, e é uma coisa que eu tenho procurado fazer, né, é refletir muito como é que eu estou, o que eu estou fazendo, se da forma que eu estou fazendo realmente está sendo boa, né, no plural e não só para mim mesmo. Então eu acredito que a pandemia está trazendo essa lição, todo mundo num certo isolamento para refletir, se autoavaliar, para quando tudo voltar ao normal, voltarmos melhores. E oxalá que esse tudo normal seja o mais rápido seja breve, né? Exatamente. Até porque agora, né, este ano, em outubro, pretendo tocar os batucos dos 20 anos de Vasília do Pai Oxalá, né? Espero que até lá esteja tudo bem. Possamos lotar esse salão. Com né? certeza. Sem criar polêmica, sem querer criar polêmica, mas o senhor que já foi de Jeje, hoje é de Cabinda, de vez em quando o senhor ouve alguém de Cabinda dizer que Cabinda é a mais completa. Alguém de outra nação dizer, Cabinda é muito cheio de coisa. O senhor já viveu os dois lados, vive hoje Cabinda? Bem, Beto, assim, ó, eu via o Jeje tão complexo quanto a Cabinda, né? Mudam bastante coisas, mas a complexidade existe em ambos, né? Eu acho que hoje em dia tem muita coisa, até aproveitando essa questão, nós vamos falar na questão de pureza, né? Hoje em dia se fala muito, isso se tornou, e muitos babás estão usando isso para marketing, né? Eu sou Jeje puro, eu sou Ijexá puro, eu sou Cabinda puro. Se aquele pai de santo um dia foi filho de alguém de outra nação, ele nunca vai ser puro, né? Já começa por aí essa questão. Enfim, toda a origem da Cabinda, mas não vamos entrar nesse mérito. Mas o que eu te digo assim, Beto, todas as nações, na minha visão, são complexas. Eu não vejo a Cabinda sendo mais completa que as outras. Não, ela é diferente como tem que ser, né? A Cabinda é diferente do Jeje, que é diferente do Ijexá, que é diferente do Oió. Então elas são diferentes. Mas em todas eu vejo complexidade, né? Que se exige a dedicação, enfim, tudo mais para aprender e fazer da forma, não vou dizer correta, mas bem fundamentada. Nós não temos uma cartilha para a religião, né? Não. O senhor acha que seria interessante um manual ou seria inócuo em função dessa diversidade de rituais? Beto, eu vou te dizer isso aqui nem hoje. Por exemplo, se nós avaliarmos pais de santo muito antigos que eram de Jeje com Ijexá, né? Então nós vamos fazer uma cartilha de Jeje com Ijexá também. Nós vamos fazer uma cartilha de Oió com Jeje, ou de Jeje com Oió, porque o primeiro nome é que está predominando. É difícil. Eu acho que o mais importante hoje, né, a cartilha não vai ajudar. Porque daí, assim, se hoje em dia, às vezes tem coisas que na minha visão estão sendo muito precoces, com uma cartilha isso ser mais precoce ainda. Porque daí a pessoa vai pegar aquilo ali e pronto, só pai de santo, né? Eu acho que é manter a tradição. Aprenda com o seu pai de santo, aprenda com a sua mãe de santo. Faça como ele faz conforme foi feito e passe adiante sem alterar, sem mudar. Seja leal, né? Eu sempre digo para os meus filhos aqui em casa, um pai de santo e uma mãe de santo, ele tem uma grande responsabilidade de transmitir algo que lhe foi transmitido. Então tem que existir a veracidade dentro disso. Então o que eu nunca fiz, o que nunca foi feito para mim, um axé que eu não tenho, que eu não recebi, eu jamais vou poder passar adiante, porque eu não tenho. Dentro da religião existe aquela máxima, uma vez que tu ganhou o axé, tu tem aquele axé, mas também se tu não tem, né? Ou alguém faz para ti, ou tu não tem. Mas eu vejo assim, eu vejo
que não há necessidade das pessoas buscarem uma nação em específico. Porque antigamente a gente entrava numa casa de religião, não sabia qual era a nação daquela casa. A gente ia, frequentava a casa, gostava, começava a se aprofundar naquela casa, depois para saber que lado que era, como, né, se era Oió, se era Jeje, se era Capim, enfim. Então acho que isso, o mais importante que eu digo para as pessoas, elas têm que, como elas estão se sentindo, como é que está a vida delas. Se elas estão bem, se estão felizes, se as coisas estão dando certo. Claro, nem tudo vai dar certo nunca, isso é óbvio. Mas se dentro do possível as coisas estão dando certo, a pessoa está bem, a pessoa está feliz, ela tem que dar seguimento exatamente àquilo que ela está recebendo. É o mais importante. Essa lealdade no aprendizado é o mais importante para se manter vivo, né? Até aproveitando esse gancho, às vezes os babalorixás falam, a religião vai acabar. Não vai. Ela vai seguir, até porque tem muita gente nova que tem comprometimento e que vai dar seguimento. A religião acabar não vai. Mas quanto mais a pessoa for leal ao que ela recebe e ser leal ao passar isso adiante, né, a continuidade é bem mais garantida de uma forma com maior veracidade. Vamos fazer um exercício de futurologia. Certo. Não vai acabar. Como vai ser a religião daqui a 20, 30 anos? Olha, Beto, o que eu digo como é que vai ser a religião daqui a 20, 30 anos? Eu acredito que vai ser assim, como ela era, comparado a 20 anos atrás, como é hoje. Talvez mudança nas roupas, né? Talvez miçangas maiores, menores, trabalhadas, enfim, nas guias, né? Porque eu digo assim, se a guia ela está dentro das cores e das contas do orixá, ela está correta. Independente do tamanho, da forma, né? Se é de vidro, se é de louça, se é de cristal, não importa. Para o orixá o que importa são os fundamentos ali, dentro do quarto santo. Eu vejo a religião, acredito que daqui a 20 anos as pessoas mais atentas, realmente, se aquela casa que elas estão frequentando, né, tem uma raiz, né, eu vejo hoje que as pessoas estão começando a atentar para esse tipo de coisa, né, quem era o pai, quem era o avô, quem era o bisavô, enfim, mas eu vejo bem a religião no futuro, porque nada que não for verdadeiro não vai, né, se criar, como costumamos dizer. E tem muita gente verdadeira, tem muita coisa boa hoje, que daqui a 20 anos vai estar lá representando bem o nosso batuque. Eu acho que essa frase, a religião está acabando, já se dizia há 20, 30 anos Exato, atrás. Né? Então ela já está acabando desde que começou. Verdade, né? Pai Fabiano, então, para acabarmos, para encerrarmos a entrevista, vamos deixar aqui a mensagem do Pai Fabiano, para quem está começando na religião, ou até para quem já pratica a religião. Bem, o que eu tenho a dizer a todos os irmãos, né, com todo respeito, obviamente, é que entendam que o orixá sempre vai falar conosco pelo coração. Então a gente tem que aprender a realmente se despir da vaidade e no momento, né, se concentrar e conversar com o orixá. E saber o que tu vai sentir, perguntar ao orixá e sentir a religião no coração. O orixá ele está constantemente nos guiando, mas às vezes a vaidade, às vezes deslumbre com algumas coisas podem nos cegar. Então a gente tem que manter o foco, manter o equilíbrio e principalmente se a religião é coração. Então a gente tem que estar sempre com o coração aberto. Aos novos, sigam seus corações, os novos que se adaptem às suas casas, ao sistema administrativo da casa do seu pai de santo, que siga, que crie raiz ali com aquele babá, com aquele iá. E aos meus irmãos e até aos mais velhos que sigam nos passando seus conhecimentos, seus fundamentos, né? E que sigam aí aprontando jovens para o futuro, né? Mas muito importante o que eu digo, o orixá, a morada do orixá é no ori, mas ele responde no coração. É isso que eu tenho a dizer. Então, Fabiano, se alguém quiser vir conversar com o senhor, aprofundar essas perguntas ou fazer novas perguntas, enfim, o senhor continua atendendo normalmente durante esse período de pandemia? Sim, estamos aqui, né? Temos aqui máscara, álcool gel, estamos com toda, né, essa questão de precauções, tudo muito bem realizado. Pode, né, me chamar no WhatsApp, no DDD 51 994 718846, agendar um jogo de búzios, enfim, né, já que não estamos tendo sessões, e nisso daí conversar comigo, né, e consultarmos os orixás através do IFA. Claro, o endereço e o telefone do Pai Fabiano vão estar no descritivo do vídeo e também passando aqui embaixo. Pai Fabiano, eu agradeço mais uma vez a atenção, o carinho que o senhor sempre tem com a gente.
Espero voltar aqui outras vezes, além de, obviamente, em outubro, né? Claro. Bater cabeça com o Pai Oxalá, tomar uma canjiquinha, né? Aos amigos do Bedaxé, nosso obrigado, continuem com a gente e até o próximo Conversando Com. Ele é o oinha do Babá Chorou.